Olá, eu sou Evandro Carvalho, editor executivo-chefe da revista China Hoje, e no vídeo de hoje vamos conversar sobre um tema muito importante do calendário político chinês, que é o tema das duas sessões. Para isso, convidamos o professor Daniel Vargas, professor da FGV Direito Rio, um dos especialistas, maiores especialistas em direito constitucional aqui no Brasil, para falarmos sobre esse tema. Daniel, há um desconhecimento muito grande por parte dos brasileiros e ocidentais em geral da estrutura jurídico-política do Estado chinês e dessa relação entre o Estado e o Partido Comunista da China. Uma das melhores formas para a gente compreender a realidade de um país estrangeiro é comparar com a nossa realidade, né? E daí convidamos você para a gente estabelecer um diálogo aqui comparativo da realidade chinesa e da realidade brasileira. E aí eu te pergunto, você como um especialista da realidade, da estrutura jurídico-política do Estado brasileiro, quais são tuas questões e dúvidas, e tuas percepções sobre a estrutura do Estado chinês, em particular do Poder Legislativo? Primeira questão que eu acho que vem à mente quando a gente se pergunta sobre como o Estado é organizado é sobre a divisão dos poderes. No Brasil, para a gente entender como o governo funciona, uma das primeiras referências é compreender que nós temos no governo três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário, e o titular do poder legislativo é o Congresso Nacional, que por sua vez se divide entre, de um lado, o Senado e de outro lado, a Câmara dos Deputados. E na China, como é que é a estrutura do governo e, em especial, do poder legislativo? A China tem um sistema de assembleias populares que caracteriza o sistema político chinês. Então, todos os anos, geralmente no mês de março, a Assembleia Popular Nacional, que é o órgão de poder do Estado, ela se reúne em sessão. Tem mais ou menos aí um pouco mais de 3.000 deputados, E cabe à Assembleia Popular Nacional aprovar as leis, discutir as leis, propor leis e aprovar os projetos de lei que se tornam leis e são obrigatórios para todo o país. Mas, como eu disse antes, o que caracteriza muito o modelo chinês é esse sistema de assembleias populares. E quando se fala em sistema, por quê? Não há apenas a Assembleia Popular Nacional. Há também a Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, que também se reúne em sessão praticamente ao mesmo tempo, de modo concomitante com a Assembleia Popular Nacional. No Brasil, Evandro, o governo, que é formado por essa tríade, o executivo, o judiciário e o legislativo, estão em uma contínua dinâmica, que envolve, por um lado, o diálogo, que acaba definindo as prioridades, em última análise, as políticas que são implementadas no Brasil, mas, ao mesmo tempo, eles também enfrentam uma competição entre si, por espaço, por influência, e, ao fazer isso, eles também acabam se controlando. E a ideia por trás desse sistema é que a gente se sentiria, em tese, mais seguro, vivendo em um país em que nenhum poder sozinho teria a autoridade ou a competência de tomar todas as decisões que são relevantes para a organização da vida nacional, sem um controle ou sem um diálogo estabelecido com os demais. Como a gente poderia entender a dinâmica da relação do parlamento com os outros poderes na China? Uma coisa que eu gosto de sublinhar muito é a seguinte: a Assembleia Popular Nacional na China ela é o órgão máximo da estrutura de poder do Estado. Portanto, ela tem um protagonismo na vida política da China. Geralmente, observadores ocidentais eles olham isso com alguma inquietação, alguma dúvida, em função daquela ideia da tripartição de poderes em níveis iguais. Não é que não seja assim na China, mas a China ela respeita muito um aspecto que é dito nas democracias ocidentais, mas que também está em xeque, que é o seguinte: quando se questiona a preponderância, o protagonismo, ou o fato da Assembleia Popular Nacional ser o poder máximo do Estado, a pergunta que é feita por parte dos chineses é o seguinte: o poder pertence a quem? Ao povo. Se pertence ao povo,
Então, é o órgão onde o povo está representado que tem que ter um peso maior. Eu achei interessante esse comentário, Evandro, porque eu tenho a impressão que hoje, grande parte dos países no Ocidente, incluído o Brasil, é montado em torno de uma estrutura mais ou menos padronizada que foi estabelecida a partir de experiências de alguns poucos países há 200 ou 300 anos. O que é feito contra esse modelo de democracia constitucional é que ele parece ter se descolado da base do regime. E muitas vezes as pessoas que exercem o poder perderam ou reduziram a sua capacidade de fato se conectar com os verdadeiros anseios e expectativas populares. Uma curiosidade que eu às vezes tenho, Evandro, quando eu tento entender um pouco melhor o funcionamento do sistema político chinês, é a relação entre o parlamento central e esses órgãos representativos parlamentares em um nível intermediário e local. Na China, há também uma divisão de competências estabelecida entre o legislativo central, o parlamento chinês, e os parlamentos estadual e municipal. O Brasil é uma federação, né? Ou pelo menos deveria funcionar como uma federação, né? Você tem a União e os Estados federados, né? Com relativa autonomia legislativa, né? No caso da China, é um Estado unitário, né? Então não funciona como federação. Porém, há uma divisão de competências daquilo que cabe à Assembleia Popular Nacional, que se reúne, né, em sessão, né, anual, e daquilo que compete às Assembleias Populares das províncias e dos municípios, por exemplo, né? Então, há distinções de competência, né? Agora, é evidente que a Assembleia Popular Nacional ela dá as diretrizes principais para toda a nação. Vale salientar uma coisa que eu acho interessante. Há um grau de flexibilidade grande para que as províncias possam adotar determinadas políticas públicas adaptadas às suas realidades. É como se você tivesse uma certa orientação do Estado, né, para uma determinada política pública e uma fase de experimentação, né, que deixa que as províncias possam adotar as políticas que elas considerarem mais adequadas e depois, se for o caso, transformar uma política pública adotada em uma província que foi tida como exitosa, transformar ela numa política pública nacional. Esse é um ponto interessante, porque o espírito do federalismo, que eu sei que não é o caso da China, a China é um país unitário, como você falou, mas o espírito do federalismo, em vários países que adotam esse regime, assim como o Brasil, é de valorizar a experimentação local e regional, como se o país fosse um laboratório de inovação disseminada para que cada parte possa aprender com as experiências alheias. O que muitas vezes acaba acontecendo no Brasil, é que na prática esse processo de experimentação é tolhido, entre outras razões, porque a gente adotou uma espécie de simetria geral. Eu faço esse breve comentário, o que você está dizendo, a meu ver, parece que direciona a experiência, a história, a trajetória chinesa em outro caminho. Lá parece que há mais espaço para essa variação de elaborações legislativas e para experimentos de políticas públicas em áreas diferentes do país. É isso mesmo? Se a gente observa a mudança da política de filho único, né, onde agora é permitido ter 2 filhos, antes de se adotar essa política em nível nacional, o que foi que o governo central fez? Permitiu que províncias e municípios diretamente subordinados ao governo central pudessem adotar políticas sobre esse assunto, de maneira autônoma, por assim dizer. O governo central observa por um tempo aquelas políticas públicas, né, e estuda as consequências e o impacto e na sequência, adota aquela que considera a mais adequada para todo o país. Então é curioso, né? Porque em princípio a gente pode ter a percepção que um Estado unitário poderia ser mais engessado que uma federação. E o caso chinês, de certo modo, prova que não é bem assim. O Congresso é, de todas as instituições democráticas inventadas,
desde que o mundo é mundo, talvez a instituição mais capaz de reconhecer e de lidar com as diferenças de expectativas, de desejos de uma população diversa. A sensação que eu tenho no Brasil é que muitas vezes o Congresso se perde nas pequenas diferenças. Em política tem uma frase que eu gosto muito, que mais importante do que saber o que é certo é saber o que vem primeiro. Porque você pode ter um conjunto de verdades ou de desejos abstratos disponíveis na mesa, mas não ser capaz de eleger entre eles por onde começar para saber avançar. E eu acho que o passo fundamental para o fortalecimento do Congresso e a partir daí da democracia é de fixar as prioridades, de saber escolher, de saber dizer este ano ou nos próximos 4 anos, em que pese os milhões de problemas que nós temos que lidar num país como o Brasil, nós vamos começar por aqui. Isso é interessante porque no contexto da Assembleia Popular Nacional da China, o primeiro-ministro ele apresenta um relatório das atividades, enfim, do que foi feito, né, no ano legislativo anterior. Né? Então, o executivo presta contas anualmente daquilo que ele se comprometeu um ano antes. E se comprometeu publicamente, não só perante a população chinesa, que a mídia chinesa repercute, mas também até a mídia internacional que está presente. Então, um ano depois, ele vai lá e vai dizer, olha, o que foi atingido como meta e, eventualmente, o que não foi atingido como meta. E nessa mesma sessão, né, se aprova um relatório com as novas metas a serem alcançadas ao final de um ano. Lembrando que também o governo chinês trabalha com os planos quinquenais, né, os planos de 5 anos. Então você tem os planos quinquenais, você tem as metas anuais e até mesmo as grandes metas de longo prazo, como é o caso das datas centenárias, né, que serão em 2021, né, a comemoração dos 100 anos de fundação do Partido Comunista da China, e em 2049, os 100 anos, o centenário de fundação da República Popular da China. Então, de certo modo, é algo assim a ser destacado, né? Essa capacidade e esse cuidado, essa preocupação em estabelecer, como você mencionou, né, o que vem primeiro. Né? Estabelecer metas, torná-las públicas, né, e prestar contas ao final dela. E isso se dá onde? Na Assembleia Popular Nacional. Então isso também é simbólico, né? Quer dizer, não é um comunicado dentro de um gabinete. Né? O primeiro-ministro vai lá, né, e apresenta publicamente, inclusive diante de toda a mídia internacional. Quando eu penso no legislativo brasileiro, o que me vem à cabeça é, de fato, uma caixa de ressonância, mas que é formada pela Câmara e pelo Senado, no plano federal. Né? O poder legislativo, ele funciona como o verdadeiro vocalizador dos anseios e das expectativas populares. Né? Num linguajar brasileiro muito comum, é como se o Brasil espirrasse e o legislativo pega gripe. Eu digo isso porque eu entendo a analogia entre o funcionamento do legislativo brasileiro e a Assembleia Popular Chinesa. Mas me parece peculiar essa instituição que você mencionou, do Conselho, que funciona como uma espécie de ouvidoria ou de órgão complementar da estrutura política chinesa e que também tem o poder de ouvir ou de vocalizar as experiências populares. E aí eu te devolvo a pergunta. Como que, para a nossa experiência, a gente consegue entender o funcionamento dessa instituição na sua relação com o que seria o Congresso na China? Como pensar esse modelo chinês, tendo em conta a ideia, né, que eu tenho de Estado a partir do que eu estudei a respeito do Estado brasileiro. E é interessante porque eu percebi daí uma certa inteligência do Estado chinês, né, da vida política chinesa, ao criar essa Conferência Consultiva Política do Povo Chinês. Porque, sendo uma estrutura de eleição indireta, se criou uma espécie de uma estrutura paralela de diálogo, né? Onde você tem representantes da sociedade,
que fazem parte da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, inclusive membros que não são filiados a partidos nenhum. Cidadãos que não têm partido nenhum, eles participam da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês. Esse tipo de diálogo ele é muito interessante, porque, como você também deu a entender, Evandro, aqui no início da nossa conversa, muitas vezes a gente tende a olhar para o mundo a partir de um referencial que a gente já possui, que a nossa experiência nos deu, que a gente leu no livro, que a gente herdou dos nossos antepassados. E isso, por um lado, nos dá uma segurança de entender a nossa realidade, mas também acaba servindo como um limite do que mais a gente poderia fazer ou que outras experiências poderiam ser reveladoras para nosso próprio aprendizado. Então, conversar com você é, para mim, uma oportunidade de também entender um pouco melhor outros caminhos, outras experiências e até mesmo entender as virtudes e os limites da própria experiência brasileira. Se você acompanhou a nossa conversa até aqui, dê um like no vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, siga a revista China Hoje em nossos canais digitais, faça parte da nossa comunidade e, se tiver interesse, temos mais conteúdo na descrição sobre esse tema.